Você está ligado no Agenda Econômica da TV Senado. Para tornar-se a quinta maior economia do mundo em 2016, o Brasil terá de crescer a taxas superiores a 5% ao ano. Uma façanha perfeitamente possível, mas para chegar nesse patamar, o país vai precisar, entre outras coisas, de mais energia, imprescindível para sustentar o crescimento do Produto Interno Bruto. Energia e desenvolvimento. Esse é o tema de hoje do seu Agenda Econômica. Quem está conosco para analisar esse tema é o professor Maurício Tolmasquim. Ele é presidente da Empresa de Pesquisa Energética EPE. Participa da entrevista o jornalista Beto Almeida. Professor, muito obrigado pela sua presença nos estúdios da TV Senado. Um prazer enorme. Antes de a gente começar, fala um pouquinho da EPE, né, para a gente, essa empresa de pesquisa energética que o senhor preside. Então, Elival, a EPE foi criada no bojo do novo marco regulatório do setor elétrico, né? Teve a crise em 2001, aquele grande racionamento de energia, e um dos aspectos que levou ao racionamento foi a falta de planejamento no setor que tinha sido abandonada. Então, um diagnóstico comum era que o planejamento energético tinha que ser restabelecido no país. E nós achamos por bem criar uma empresa, um órgão, uma entidade que tivesse técnicos, modelos, dados, que pudesse ser essa usina de ideias e usina de projetos e planejamento do setor. Que não importa qual seja o governo que seja eleito, você tem lá um corpo técnico capacitado para poder atender ao governo. Né? Pensando em longo prazo. Pensando em longo prazo. Então, a gente tem planos, nós temos o último plano, foi para 2030, agora estamos fazendo para 2035 e temos um plano decenal, que é feito a cada ano, é renovado, que é o plano para os próximos 10 anos. E aí se tem quais a expansão das linhas de transmissão, expansão de usinas, questão de qual é a projeção de expansão de petróleo, biocombustíveis. É uma visão do futuro do país, né? Em termos energéticos e a consequência ambiental também, né? Então, como é que vai evoluir as emissões de gás de efeito estufa. Então, é isso, é um planejamento para subsidiar a ação do governo e dos próprios agentes, né? Que estão no mercado para terem uma orientação. É uma máquina de pensar a questão energética do país. É uma máquina de pensar a máquina energética do país e assessorar o governo. Professor, em tempos de Rio+20, o debate sobre energia renovável é obrigatório, né? E o Brasil tem uma posição muito importante mundialmente. Mas, segundo os dados do último relatório energético do Brasil, a produção relativa de energia não renovável no país cresceu no período de 2000 para 2009. Cresceu de 52% para 53,2%. Nesse mesmo período, a produção de energia renovável caiu de 48% para 46,8%. O que aconteceu? Por que a energia renovável está perdendo espaço relativo no país? Ele vai muito pouco. Essa variação é quase... Agora, em 2010, a participação de renováveis já está 47,5%. Então, se você pegar nos últimos 10 anos, é uma variação de meio ponto percentual. Ou seja, está constante a participação de renováveis. O que é maravilhoso. Por quê? Enquanto 47% da nossa matriz é renovável, a média mundial é de 14%. 47% no Brasil, 14% no mundo. E os países da OCDE, a OCDE é a organização dos países mais ricos. A participação de renováveis é menos de 7%. E aqui é mais de 47%. Então o Brasil está numa situação maravilhosa em relação ao resto do mundo. É um exemplo para o mundo. Graças ao quê? Graças, sobretudo, a duas fontes. Ao etanol, né, que substituiu a gasolina, né, e a hidroeletricidade, que faz com que a nossa matriz elétrica seja também uma das mais renováveis do mundo. Né? E limpa, né? Olha, quase 90%, 86%, 87% da geração de energia elétrica vem no mundo. Apenas 18% é de renováveis, 87% no Brasil, 18% no mundo. Na média. Na média mundial. Então, quando a gente olha a energia elétrica, a situação do Brasil é melhor ainda. A principal fonte de geração de energia elétrica no mundo
é o carvão. 41% da geração de energia elétrica no mundo veio do carvão, que poluente demais, né? É a fonte que mais emite. Fonte, né? No Brasil, o carvão representa 1,3% da geração de energia elétrica. Então, o Brasil dá um banho no resto do mundo. Né? Nós temos uma matriz. É claro que, às vezes, um ano está um pouquinho mais, um pouquinho menos. Você produz um pouco mais etanol, produz um pouco menos. A eletricidade você gera um pouco mais, um pouco menos. Então, tem variações, mas a gente está num patamar tão elevado que essas variações acabam sendo menores. Né? Agora, para a gente entender melhor, essa coisa da energia hidráulica, por exemplo, ela passou de 17,1 nesse mesmo período, 2000 para 2009, para 13,9. Quer dizer, a gente esperava que era o contrário, que ela ia aumentar. É porque isso é a participação da hidráulica na matriz total, não é só na geração de energia elétrica. E o que aconteceu? É a posição relativa. Como cresceu muito o etanol, né? Então, relativamente, a hidrelétrica cresceu menos que o etanol. É claro que são para usos distintos. Né? Então, houve um crescimento também do petróleo. Então, relativamente, ela diminuiu a posição na matriz total. Mas ela ainda é a predominante. É claro que agora, no que diz respeito à geração de energia elétrica, nós estamos vendo outras fontes entrarem, o que é muito bom. Né? Nós estamos vendo agora, nos últimos leilões, muita energia eólica entrando. E é muito interessante. O Brasil tem um potencial enorme. O potencial oficial é de 143 mil megawatts de capacidade de energia eólica, gerar energia eólica. 143 mil, quer dizer, o Brasil tem hoje instalado, considerando todas as fontes, 115 mil megawatts. Então é uma coisa enorme, né? E esse 143 é um valor que está meio subestimado ainda. Por quê? Porque ele foi medido com torres de medição de 50 metros de altura. E hoje os aerogeradores já têm 100 metros de altura. Em alturas maiores, os ventos são melhores. Isso é tecnologia brasileira ou não? Não, isso é uma tecnologia mundial, mas o Brasil está... Não é um problema isso? Não é um problema. As empresas estão vindo construir no Brasil. Nós tínhamos, até pouco tempo atrás, uns 2, 3 anos atrás, uma empresa produzindo aerogerador no Brasil. No final de 2012, nós vamos ter cerca de 10 gerando, com capacidade de produzir aerogerador no Brasil. Então, agora, tem um desafio que a gente tem que fazer, sabe, você tem razão, aumentar, vamos dizer, o conteúdo de tecnologia nacional. Quer dizer, está sendo produzido no Brasil, esse é o primeiro desafio, que eu acho que foi muito... que a gente conseguiu, né? Agora os aerogeradores são produzidos no Brasil. O que a gente precisa é que esses aerogeradores, cada vez mais, sejam adaptados à nossa realidade de ventos, que é diferente. Aliás, nós temos ventos maravilhosos, né? O vento americano é melhor que o vento europeu, e o vento brasileiro é melhor que o vento americano. Nosso vento aqui são unidirecionais. A velocidade é o quê? Boa velocidade, 8 metros por segundo, unidirecional, não tem rajada. É claro que depende da região, mas vamos dizer, uma parte boa do Nordeste é assim, tem algumas outras regiões que não são. Então a gente tem condições de otimizar, eu falo tropicalizar esses aerogeradores para ter uma performance melhor ainda. Mas, então eu acho que a gente deve sim fomentar centros de pesquisa. Meu sonho é a gente ter um grande centro de pesquisa nessa parte eólica no Brasil, acho que seria importante, sabe? Professor, vamos falar um pouquinho da dependência externa de energia no Brasil, que registrou aí uma redução, né, de 22% no ano de 2000 para 3,8% em 2009. Ou seja, havia uma dependência de 22,2%, ela foi rebaixada para 3,8% em 2009. Qual o impacto sobre o processo de desenvolvimento dessa mudança? Olha, isso quando a gente fala da questão energética, a gente tem 2 eixos que a gente tem que analisar: a questão ambiental e a questão da segurança. São os 2 eixos que você analisa quando olha a questão energética. A questão da segurança é uma questão estratégica para qualquer país. Por quê? Porque a energia é o que faz mover uma sociedade. A energia está em tudo, em todas as atividades humanas, em todas as atividades industriais, na locomoção, em tudo que nós fazemos está envolvido a energia. Então,
a energia é um elemento estratégico de qualquer país. Então, você ter elementos de, em momentos de crise, poder atender o seu suprimento é vital, é estratégico. E, nesse sentido, o Brasil fez um caminho maravilhoso. Ele, como esse dado se apontou, ele reduziu drasticamente a dependência externa de importação de energéticos, né? Então, petróleo, nós em 2006 atingimos a autossuficiência e vamos nos tornar um grande exportador de petróleo. E na área elétrica, nós dependemos dos nossos recursos próprios, praticamente não tem questão de importação. Importamos um pouco de carvão mineral para a siderurgia, mas não é nem para a geração de energia, é para a produção de coque, mas não tem a ver com energia. Então, em termos energéticos, o Brasil hoje, ele é um país que não é imune às intempéries do mundo. E a importação de gás, qual é o tamanho dela? Nós ainda importamos gás do nosso vizinho, a Bolívia, né? Tem também alguns terminais de GNL, mas eu diria que essa importação de gás, ela tem um aspecto até de unir os países, né? Porque a Bolívia é um grande supridor, tem grandes reservas de gás, ela não tem acesso ao Pacífico, ela tem uma relação um pouco conturbada com o seu vizinho lá, o Chile, então ela tem que escoar, isso é fundamental para o seu desenvolvimento, e esse é um gás que é interessante para o Brasil, né, porque é útil para nós, então nós temos esse gasoduto, então eu acho que é um elemento de intercâmbio positivo. Integração. Né? Integração positiva. Agora, o Brasil está aí fazendo novas descobertas no pré-sal de gás, então a tendência é o quê? A gente diminuir o nível de a dependência do gás importado. O que não quer dizer que a gente vai deixar de importar da Bolívia, porque por questões até estratégicas é interessante manter uma certa ligação, né? Mas, vamos dizer, não é uma ligação positiva, não é uma ligação de dependência, é uma ligação que nos permite ter uma cooperação com o país vizinho. Pessoal, eu quero fazer uma análise mais histórica aqui. Em 1940, a oferta interna de energia no Brasil em petróleo era de 1,5 milhão de TEP, toneladas equivalentes de petróleo. E em 2009, esse número subiu para 113,5 milhões. Na energia hidrelétrica, houve um salto de 352 mil TEP para 37 milhões de toneladas equivalentes de petróleo. Houve uma verdadeira revolução em termos de oferta de energia do Brasil. Nós temos condições de seguir nesse ritmo de saltos históricos? Olha, não tenho dúvida nenhuma que o crescimento da oferta de energia é algo fundamental e o Brasil tem todas as condições naturais e humanas e tecnológicas para fazer isso, né? Essa evolução que ocorreu de 40 até hoje é devido ao crescimento do país e a uma forte urbanização que aconteceu, né? Então você teve uma saída do pessoal, em 40 a maioria da população vivia no campo, hoje a maioria vive na cidade. Isso também muda até a cara da matriz, né? Nós consumíamos muita lenha, né? Nós pegarmos 40, eu acho que mais de 80%, 83%, se eu não me engano, da matriz brasileira era lenha. Era lenha. É lenha. E que é uma fonte meio ligada ao atraso. Você vê, a África tem lenha, né? Mas por quê? E você leva a desmatamento, e você leva um uso ineficiente. E claro que houve uma modernização, né? Passando para fontes mais modernas. Então, houve uma grande mudança em termos quantitativos e qualitativos na nossa matriz e vai continuar a ocorrer. Olha, o Brasil tem a energia, total condições de crescer e tem a energia para atender esse crescimento. Até o jegue, nosso irmão no Nordeste, hoje foi substituído pelas motos, né? É verdade, mas isso é... Como diria o Gonzagão, né? Mas isso é natural, eu acho que é evolução, né? Vai acontecendo e o Brasil tem uma base de recursos energéticos maravilhosos, né? Temos petróleo, temos gás, temos cana, que permite produzir etanol e permite, a partir do bagaço, produzir energia elétrica. Temos energia eólica, temos água para energia hidrelétrica, e temos o sol, que ainda não é competitivo, mas que a tendência é abaixar os custos e um dia isso se tornar mais competitivo. Ou seja, a gente tem
Temos uma base de recursos que qualquer país do mundo sonharia em ter, né? Podemos fazer até escolhas. Eu gostaria de voltar ao tema da cana, né? O senhor falou da importância, né, do crescimento da presença da cana, mas aí nós tivemos um crescimento de 13% para 18%, né, o papel da cana na energia brasileira. Só São Paulo, 16% da energia de São Paulo vem da cana, né, exclusivamente. Mas o Brasil, simbolicamente agora, está importando etanol dos Estados Unidos quando ele lutou tanto tempo para poder exportar para lá. É verdade, Elival. Olha, que problema é esse? É um problema conjuntural, né, que vai ser superado, que está muito ligado a dois fatores. A um crescimento enorme da frota de veículos flex, né? Então, os veículos flex é aquele veículo que o consumidor vai na bomba e escolhe. Boto gasolina ou boto etanol. E essa coisa meio, que eu falo, é 1 ou 0. Quer dizer, se o preço da gasolina estiver melhor, todo mundo corre para a gasolina. Se o preço do etanol está melhor, todo mundo corre para o etanol. Então, e aí o que acontece? Quando o preço do etanol está melhor, o consumo explode. Então, você tem um consumo crescente de etanol. E teve um problema conjuntural que foi a crise de 2008. Houve restrição de crédito. E o que acontece? Não se investiu na modernização das plantações de cana, caiu a produtividade da cana, e então nós tivemos esse problema de abastecimento. Agora isso é conjuntural, né? Está havendo toda agora uma ação, o BNDES começou a financiar a modernização das plantações, está se trabalhando para se ter estoque de etanol nas usinas. Eu tenho certeza que o Brasil vai recuperar aí a produção de etanol, que etanol é algo brasileiro, né? E que tem uma vantagem enorme, não só em termos da redução dos gases poluidores, das emissões de gás de efeito estufa, mas também para a cidade, né? Temos, por exemplo, cidades que têm problema de poluição local, o etanol ele polui muito menos que a gasolina, né? Um detalhamento da oferta interna de energia no Brasil. No próximo bloco, aguarde.